Diz assim o texto: por isso não cessamos de orar por vós, para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Nós queremos, nesta noite, desenvolver a temática que fala a respeito de chamados para frutificar em toda boa obra. Então veja, quando a gente para refletir sobre essa proposta, nós precisamos entender que verdadeiramente há um propósito em todo o tempo quando vamos servir ao Senhor. Há um propósito que Deus nos tem dado, ou seja, nos chamou, para quê? Para conhecer a sua vontade, para ser revelado através da palavra uma maneira digna de viver na sua presença. E esse ato de viver na presença do Senhor é necessário que haja produção de fruto. Frutos que venham fazer o quê? Glorificar a Deus. Então, nós, amados, somos chamados para um propósito, e um propósito verdadeiramente necessário nessa jornada. Então, se talvez você ainda não se perguntou, né, nessa jornada, nessa caminhada de fé, o que eu estou fazendo aí? Para que eu venho à igreja? Por que eu aceitei Jesus? Ou seja, qual é o meu propósito diante de tudo isso para com Deus? Então você já passa a partir de agora compreender que somos chamados para um grande propósito de viver para Deus na plenitude do seu Espírito Santo, estar realmente, né, sendo conduzido por Ele para a produção de frutos, e frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Né? Então, a partir disso, nós podemos assim compreender que, se olharmos, ou seja, se observarmos uma árvore plantada, uma árvore num bom terreno, ela ali vai desenvolver-se, vai crescer, ficar frondosa, e ela vai produzir frutos abundantes, porque está bem estruturada. Então, imagina você, né, se compreender e entender que Deus, no projeto glorioso de revelar a graça que há em Cristo para a humanidade, e assim sendo, nós mergulharmos através da sua palavra, do conhecimento de Deus para todo aquele que se aproxima, nós vamos também ser como uma árvore frondosa. Nós vamos estar plantados em Cristo, porque também entendemos que Ele é a cabeça de um corpo espiritual, onde nós somos membros desse corpo. E quando nós estamos, então, sendo amparados por esse projeto de Deus, nós vamos produzir, nós vamos crescer, vamos desenvolver-se, nós vamos ter realmente sentido na nossa vida, e isso é muito importante, porque a árvore está na terra, bem plantada, buscando seus nutrientes, né? Concedendo possibilidade para a produção constante. Imagina você, crente, você firmado em Deus, servindo a Ele, conhecendo a vontade dEle, vivendo para Ele. Então, o reflexo de Deus na vida do crente vai gerar fruto. Um deles é o amor. Um deles, né, é viver a plenitude da sua graça, da sua glória. E aí o que acontece com isso? O mundo vai olhar você, o mundo vai observar, e o mundo olhando, assim como a gente olha uma bonita árvore com frutos, o mundo também vai desejar Deus.
Entende? Então, olhando nesse aspecto, nós podemos entender que temos um algo mais, além de só vir à igreja. Não é só vir à igreja, não é algo rotineiro, não é uma vidinha, né, que escolhemos viver para, quem sabe, né, se lá no final der tudo certinho, a gente vai para o céu. Não. É muito mais que isso. É uma trajetória, uma caminhada em compreender que Deus nos chamou e revelou através disso o seu amor tão glorioso para que assim pudéssemos estar vivendo a plenitude da sua glória, da sua graça, da sua vontade. Nós também temos que entender que é importante para nós entender momentos da nossa jornada de fé que, se nós não vivermos debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte inesgotável do conhecimento de Deus. A única maneira que o ser humano tem para conhecer Deus é mediante a palavra dele. Não é à toa que, se você for buscar a história da palavra, a Bíblia, você vai ver quanto ela foi perseguida, o quanto de repente tentaram destruir, tirar, né, essa possibilidade das mãos do ser humano. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mesma se revela e mostra quem é Deus. O homem que busca o conhecimento, né, da vontade de Deus, ele vai ser cheio de Deus. E aí nós podemos, assim, começar a fazer uma leitura, um entendimento, quando Paulo está escrevendo para Colossos, né, que era a cidade, naquela região da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a Turquia. Paulo, fundador daquela igreja, através de Epáfras, né, um dos seus discípulos, ele começa a estruturar a fé daquele povo com aquilo que há de melhor. Porque quando você vai estudar o texto, né, da Epístola de Colossenses, você vai observar algumas coisas que estavam acontecendo. Paulo está na prisão. Não poderia estar ali naquele momento, mas ele escreve, né, no capítulo 1 e o verso 9, assim, ó: por isso, não cessamos de orar por vocês, ou por vós, para que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha o que Paulo vai trabalhar aqui. Ele está trazendo uma contextualização, através dessa carta, para que a igreja que está aos cuidados de Epáfras não venha sentir ou se deixar levar pelo efeito da cultura de Colossos. Ali estava impregnada duas situações tenebrosas. Uma, o judaísmo legalista, que vinha trazer dentro da sua compreensão para o povo que agora estão experimentando o poder do evangelho, o poder da palavra que transforma, algumas coisinhas a mais para que pudesse assim dar um sentido e um valor a mais ao processo da salvação. O judaísmo legalista, eles vinham trazer o seguinte: olha, você quer servir a Deus, você quer viver esse momento maravilhoso, mas não esquece que ainda as leis, né, os rituais, a guarda do sábado, né, tudo aquilo que nós aprendemos, isso é importante também para guardar, porque assim a gente vai estar sendo, de certa forma, alcançado na plenitude de
todo um processo maravilhoso. Vinha-se dentro desse contexto a ideia de que, então faz assim, ó, não precisa abandonar a nossa liturgia, a nossa maneira de confessar Deus, de crer em Deus. Então, assim, ó, continue guardando os rituais, continue produzindo. Mas não era isso que o evangelho tem como propósito. E aí Paulo ele começa a vir confrontar essa questão. Não fique preso na aparência, naquilo que, de repente, vai dar só legalidade para alguns momentos. Deus é muito mais. Através do Filho, ele revela uma crescente possibilidade do homem avançar no conhecimento, na sabedoria e na profundidade do ser que é Deus. Outro problema sério que eles estavam enfrentando era a questão da filosofia grega. Era difundido naquela região e na verdade, né, o Império Grego ele colocou, de certa forma, uma filosofia forte sobre o conhecimento superior. Por mais que aí o Império Romano está já atuando, mas existia ainda um mundo helenista, né? Quando a gente fala um mundo helenista, a gente está trazendo o seguinte, um mundo que vivia na compreensão do saber, da filosofia. Tudo era em prol da filosofia, do conhecimento. A gnose vai trabalhando a possibilidade do homem romper toda a possibilidade de estar travado sem o conhecimento para expandir o seu conhecimento superior. E aí eles não poderiam, aí Paulo vai trabalhar isso para dizer assim, ó, não entre por esse caminho, porque o que você tem é superior a tudo isso. Então veja, irmãos, como é importante a gente compreender o contexto que estava operando naquela época. Porque às vezes a gente vai para a igreja, vamos servir a Deus, vivendo o nosso contexto. E o nosso contexto nos dias de hoje? Quantas coisas tem para distrair-nos, para tirar o nosso tempo de aprender a palavra, de viver a palavra, de compreender o propósito que nós temos. Não é só aceitar Jesus e vir para a igreja e pronto, não, é muito mais que isso. Então, Paulo, ele vai dizer, ó, estou orando para que vocês, colossenses, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Entende? Para que venha a ser revelado a profundidade da palavra. Eu não sei se você é um leitor, né, com tanta constância ou verdadeiramente tem o prazer de ler a palavra. Mas quando você começa a ler, o que acontece? Eu já li a Bíblia várias vezes, mas isso aqui é novo. Parece que eu passei por cima e não percebi o quanto é maravilhoso o que Deus está agindo no meio do seu povo e aqui está revelado. Muitas das vezes a gente se depara com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz, ela é dinâmica. Então, quando nós entendemos que se verdadeiramente estivermos pautados por ela, a renovação do nosso entendimento será constante, como Paulo fala em Romanos. Então, veja só, a Escritura, ela é inspirada por Deus, está em 2 Timóteo. Se ela é inspirada por Deus, ela está vindo onde? Da fonte que é Deus. E Deus é a fonte da verdade. É incontestável a palavra de Deus, porque Ele é a fonte da verdade.
nós, seres humanos, com toda a inteligência que nós recebemos de Deus, no ato do sopro lá no Éden, quando Deus ele vai e sopra sobre o homem o espírito de vida, ali Deus concede particularidade de eternidade. Deus nos concede particularidades que nenhuma outra criatura pode ter, que é de criar, de pensar, de ser inteligente. Você não vai encontrar no mundo animal outro ser que possa desenvolver inteligência como o ser humano. Alguém vai dizer, mas o macaco também faz. É aprendizado. Talvez o elefante tenha uma inteligência tal, como alguns cientistas, né, estudando, dizem, mas é limitado. O ser humano, ele tem, na sua essência, algo de Deus. Por isso que ele vai se questionar para querer saber mais e buscar preencher o vazio da sua alma. Então, quando nós entendemos que, se formos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós poderemos alcançar a compreensão do propósito maior que Deus tem para com a nossa vida, isso vai nos ajudar muito. Isso vai nos balizar no projeto glorioso da eternidade e não vai nos deixar se desviar para a direita nem para a esquerda. Mas vamos entender quando o texto diz, olhai para Jesus, o autor e mediador da sua fé, e entender verdadeiramente que é só Ele. Só Ele tem essa possibilidade de dar graça, certeza e convicção que você está trilhando o caminho que Ele desenhou para você. Então é importante nós, irmãos, entender que Paulo ele vai falando que, olha, com toda a cultura que Colossos tem, com toda a influência da filosofia greco-romana, né, das influências do gnosticismo, tudo isso que vocês estão sofrendo aí, entenda, vocês estão com a pérola, com o melhor, com aquilo que é a excelência, porque entenderam o chamado de Deus e o aceitaram como o Senhor da sua vida. É isso que ele está dizendo. Então mergulhe nisso, busque isso, esteja verdadeiramente não se preocupando só com aquele conhecimento intelectualizado, não. Busque mais e mergulhe naquilo que é o conhecimento também espiritual. O conhecimento intelectual, irmão, ele é bom. É muito importante para que o ser humano desenvolva. Nós estamos em constante desenvolvimento, em evolução do nosso ser. Então, se você se privar de estudar, de ficar somente naquele mundinho, né? Para que estudo? Para que aprender mais coisas? Já está bom assim, você vai ficando, entendeu? Bitolado, travado. Mas quando você investe em conhecimento, sem desprezar a palavra de Deus, porque não adianta investir no intelectual, né, somente no conhecimento secular, ignorando a palavra, você vai ficar pobre. Pobre de verdadeiramente desfrutar o melhor de Deus, aquilo que Ele sonhou para você. Infelizmente, Adão pecou. Em desobedecer os mandamentos do Senhor, ele rompe e ele trava toda a humanidade, aonde agora vai operar o que nós já estudamos em algumas semanas passadas sobre a doutrina do pecado, o problema que engessou o ser humano dentro de uma gaiola, ficou escravizado, dominado pelo pecado, e isso impediu o homem desenvolver-se como um ser espiritual dentro do projeto glorioso de Deus.
Deus se contentou com isso? Deus ficou, vou abandonar, vou cruzar o braço, vou ver onde vai dar. Não. No mesmo instante que Deus percebe, né, que Adão cai, ele fala, eu não concordo com isso, porque o que eu pensei para você é muito mais. Então vou estabelecer um outro projeto, um projeto glorioso, aonde vai se restaurar toda a possibilidade daquele que crê para desfrutar o melhor. E aí nós conhecemos a cruz. Conhecemos o sacrifício, a redenção. E talvez você vai pensar, pastor, mas e aí então, quem não conheceu Jesus ficou desamparado? Não, Deus não desampara. Mas a sua verdade, o seu amor, a sua graça vai se revelando à luz do tempo, na trajetória, né, do ser humano, aonde ele vai se mostrando, ele vai dando possibilidades, aonde ele estabelece a lei. A lei, quando Deus está colocando para o seu povo, ela serve o quê? Ela serve de um aio, ela serve de ser um tutor, para conduzir até o momento que Cristo se revela, aquilo que já está preparado desde do princípio, e é revelado. E Paulo fala isso com propriedade, dizendo, aquilo que era oculto se revelou, a graça se apresentou. Então hoje nós estamos desfrutando de algo muito melhor. Então estar cheio do conhecimento de Deus é entender a sua vontade. É compreender o que Ele realmente desenhou para você de algo supremo, soberano, algo muito gracioso. Então vale a pena que nós venhamos se aprimorar cada vez mais. Por isso, estudar no conhecimento secular é muito bom. Ele abre. Mas quando nós se debruçamos sobre a palavra de Deus, então nós vamos agora ter um crescimento glorioso espiritual, onde a revelação do Todo-Poderoso é possível. E veja, você não vai entrar nos falsos ensinos. Você vai ter discernimento, porque na época de Colossos, aí o que aconteceu? O falso ensino, ele estava ameaçando a igreja. Quando você vai estudar todo o propósito, né, ali da igreja primitiva, o evangelho sendo desenvolvido, sendo apresentado, você vai ver muito forte no primeiro século e no segundo século a influência e ameaça do gnosticismo, tentando imprimir naquele tempo a situação de que o conhecimento superior, a gnose, é muito melhor. E aí entrou forte Paulo. Para isso Deus traz Paulo. Olha só, Paulo, um grande homem, ele era catedrático na lei. Ele estudou a profundidade da lei, ele compreendia, de fato, todo o aspecto da lei, do processo judaico, tudo. E aí Deus vai lá e entra, transforma, muda e amplia. Aí você vai falar, mas como pode? Deus permitiu o homem estudado, o homem que tinha uma compreensão da ciência da época, de toda a filosofia. Ele tinha uma facilidade de comunicar tanto no mundo romano, porque ele também era cidadão romano, e ele também tinha a compreensão do grego, da linguagem, da cultura helênica. Então, olha só, Deus permite, ele cresce na intelectualidade, né, da época, do século, e aí agora Deus usa isso, né? Deus vai fazendo refino, Deus vai preparando, né? A gente vai dizendo assim, vai burilando, ou seja, vai aperfeiçoando, tirando as arestas, tirando tudo aquelas imperfeições e dando a graça e revelando aquele encontro com Deus
caminhada da estrada de Damasco, aquilo ali foi tremendo. A maneira como Deus se apresenta ali, como Jesus se revela a Paulo, é para mudar a situação. Isso mostra o quê? Que o evangelho e o poder de Deus é para ser transformador. Não é para agregar conhecimento. Quem estuda a palavra de Deus, e há muitos filósofos, muitos doutores que estudam a palavra de Deus, mas não mergulha na espiritualidade, na excelência que é conhecer a plenitude da palavra, ele vai ter só conhecimento. Muitos olham e dizem, não, isso aqui é um livro histórico. Não, isso é muito mais. Isso é Deus falando para com o homem. Deus alcançando os corações, Deus revelando o seu conhecimento, Deus revelando a sua vontade para proteger. O propósito da palavra é proteção. Contra o quê? Os ensinamentos falsos, as heresias e tanto modismo. Então Paulo foi enfático e ele batia de frente contra todos aqueles que tentavam, né? Os falsos mestres, os judaizantes, todo esse povo, ele vinha ferrenho para combater, para que pudesse o quê? Verdadeiramente proteger o evangelho, a boas novas de salvação, porque ele entendeu. Talvez alguém poderia pensar assim, se fosse lá um indouto, né, que não tinha conhecimento nenhum. Não, mas Paulo, ele era verdadeiramente conhecedor de toda a ciência da época. E Deus mudou e aperfeiçoou tudo aquilo que ele conquistou estudando. Por isso é bom você estudar. Pastor, não tem mais tempo. Irmão, talvez você não precise ir numa faculdade, mas compre livros. Leia a palavra. Busque estar inteirado do que está acontecendo em volta do mundo. Isso vai abrir os horizontes. É importante. Às vezes a gente vê gente nova que não quer mais estudar, não quer nada. Tá bom assim, tô contente. Não, cresça. Porque quando você trabalha em paralelo a leitura da palavra, louvando a Deus, agradando a Ele, vivendo cheio do Espírito Santo, e você começa a agregar conhecimento secular, isso amplia a abertura do teu crescimento, e você vai ver, você vai pregar melhor, você vai se expressar melhor, você vai ser mais compreendido, porque rompeu. Então é importante. E aí, Paulo fala em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só. O evangelho tem esse poder de transformar e renovar. Aquele conhecimento secular da gnose, do conhecimento superior, ela tinha uma limitação. Mas quando eles mergulhavam no evangelho, na presença de Deus, no conhecimento que Cristo vai concedendo, então havia um processo transformador. Já não tinham mais prazer de pecar, não tinham mais prazer de guardar os dias da cultura judaica. Isso já não nos serve, isso aí foi um processo até Jesus. Dali para frente é o espírito de vida, é a renovação espiritual e é o mover do Espírito Santo que vai abrindo os horizontes. Por quê? Porque Jesus veio se revelar como a graça dada por Deus para a humanidade. Então não tem mais por que querer ficar preso. Ensinamentos falsos, ensinamentos limitados. Eu quero mais. Então, quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você deseja estar na presença de Deus, abre-se mais e mais o horizonte daquilo que está preparado para nós. O céu é uma realidade. Jesus está voltando.
Mas quantos jamais não creem? Porque estão distanciados da palavra. Porque quando nós temos a palavra, nós vamos nos filtrando. Nós vamos escolhendo o caminho melhor de agradar a Deus, de servir a Ele. E nós vamos nos desviando do mundo mal. De todas as oferendas que Satanás usa de artifícios para poder te derrubar. Por quê? Porque a sabedoria e discernimento de Deus está em você. Então veja, conhecer a vontade de Deus vai alinhar a nossa vida ao seu propósito. E qual é o seu propósito? Capacitar-nos frutificar. Crente tem que ter fruto do Espírito. Se o crente não tem o fruto do Espírito, pare para rever alguma coisa está errado. Opa, eu nem sabia que existia fruto do Espírito. Falta a Bíblia. Entende? Falta a Bíblia. Porque está bem estabelecido nas epístolas. Então veja, exemplo que nós podemos tirar de alguém que verdadeiramente tomou um certo cuidado em uma cultura diferente da sua. Quem? Daniel. Daniel, aquele moço que foi levado para Babilônia, era inteligente, se destacou com a sua sabedoria, mas ele enfrentou pressões para se desviar da vontade de Deus. Pensa, você morando numa cidadezinha bem pequenininha, de 2.000 habitantes. De repente, abre-se uma oportunidade para você cair, numa grande metrópole. As possibilidades são grandes. As propostas vêm de maneira, uma atropelando a outra, de tantas oportunidades. Aí você, aquele moço, aquela moça interiorana, cai num grande centro. E aí, de repente, você é atraído. Você sente a pressão. Poxa, o fulano tem aquilo, o fulano está fazendo aquilo outro, eu também tenho que fazer, porque eu percebo que isso é normal. Aí você é sugado para poder desenvolver ou também imitar aquilo ali. Daniel estava no grande centro do império da época, Babilônia. E de repente, a pressão era constante. Era um jovem. E aí, o que fez a diferença? Foi que Daniel resolveu a não se contaminar com aquilo que estava sendo oferecido. Mas por que ele resolve não se contaminar? Porque a sua base estrutural da fé estava fundada nos princípios da lei de Deus. Ele amava a Deus e ele buscou e venceu através da oração e do estudo da palavra. Então veja, Daniel, ele tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Isso mostra o quê? Comunhão. Estar em harmonia com o divino. Viver para ele. Ser direcionado por ele. Hoje, amados, nós temos algo mais do que o que ele, de repente, não tinha naquela época. Não existia naquele momento da vida deles a manifestação maior e constante do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido revelado, mas ele atuava em momentos específicos na vida de alguns para desenvolver todo um propósito de Deus. Hoje você sabe que o Espírito Santo habita no teu coração. É diferente. Não é melhor crente porque não quer. Porque, como Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. Porque quando nós mergulhamos, nós sabemos que está em nós. Não é uma influência. Não é um vento que passa, não é uma força, como muitas das vezes o gnosticismo tentava desfazer
do poder de Deus na vida do homem. É uma energia, né? Eles dizem assim, é o aeon, ou seja, uma energia diferenciada que influencia. Não, Espírito Santo é pessoa. Ele é Deus. Tem suas características próprias que revelam o Pai, que revelam o Filho, que está imbuído em conduzir o projeto glorioso, que foi lá no princípio, no Éden, estabelecido por Deus. Adão, você caiu, mas espera aí, eu vou restaurar e dar o caminho novamente. E Deus assim o fez. Jesus vem, consuma o propósito e o projeto, e o Espírito Santo vai agora conduzir todo aquele que crê para alcançar a verdadeira promessa da eternidade. Então veja, quando nós olhamos para Daniel, ele entendeu o que era Deus e como era importante estar andando na sua presença. E aí ele tinha as ações do Espírito Santo trabalhando. Lógico que ele não entendia assim, mas ele entendia que era o Espírito de Deus, porque era o que Deus era revelado no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vivenciado para eles essa oportunidade. Então veja, ele vivia assim, Deus Pai, o Todo-Poderoso, Jeová, o El Shaddai. Esse verdadeiramente é que me fortalece, me sustenta, me revela, me dá entendimento, me dá toda a base da minha fé. Então eu vou trocar pelos pratos, pelas oferendas desse império que está me oferecendo? Não, jamais. Não irei me contaminar com os manjares do rei. Isso fez com que a sua vida produzisse frutos. Fruto de quê? Fidelidade. Isso é um grande fruto. Andar com Deus, compreender que eu estou agradando e amando a Ele, me faz ser fiel. Se a proposta que está vindo é até interessante, quem dera. Não. Deus é maior. Está entendendo? Está compreendendo o quanto é importante entender o chamado e o propósito e produzir frutos de boa obra? Há propostas mais diversas nos dias de hoje. Elas vêm para que possamos tomar e decidir e ficar com ela. Mas aí, o que você tem de Deus? Deus é maior. Não, eu rejeito. Eu não quero, porque Deus mudou o meu viver. Deus transformou a ponto que eu preciso ter gratidão, ser fiel a Ele. Então veja, os reis, os reinos, o poder, né? Os status, tudo isso às vezes pode nos cegar. Mas quando nós temos o olhar divino sobre nós e compreendemos verdadeiramente a sua vontade, nós rejeitamos, porque Deus nos guardará. Deus nos compensará a superar aquilo que a carne às vezes quer. Aquilo que talvez em momento de fraqueza a gente poderia até titubear e mas é só um pouco. Não dá, não tem espaço para isso. Quando Deus está na plenitude do teu coração e para isso o Espírito Santo mora aí. Então você tem que desfrutar do melhor, contagiar as pessoas com o conhecimento que Deus te revelou pela palavra e mostrar que a vontade dele vai nos levando a frutificar. O outro lá fora precisa ver o fruto em você e desejar. Eu quero esse fruto. Eu quero essa paz. Eu quero essa energia positiva que você tem.
Eu quero essa alegria que você estampa, né, no seu falar, na sua vida, no dia a dia. Eu quero algo mais que eu vejo em você. Isso é o Espírito de Deus. Isso é a presença do Senhor. E o mundo precisa ver isso. Por isso é importante produção de fruto. Se nós ficarmos raquíticos no crescimento espiritual, não vai aparecer. E vamos ser bombardeados e vamos realmente ser sucumbidos. Vamos cair. E aí, que glória, que bom é para o reino. Não tem nada. Por quê? Porque nós fomos atingidos, caímos e perdemos. Mas quando você é revestido pelo poder de Deus, pela palavra dele, você vai viver dignamente, frutificando em toda boa obra. Você vai experimentar algo tremendo. E aí no verso 10 vai dizer bem isso. Paulo vai falar, aprofunde-se no conhecimento, busque a vontade, né? Desfrute, né? Mergulhe na ciência de Deus. Aí no verso 10 ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha só, o modo digno do Senhor. Se nós somos bandeira da salvação, representadas neste mundo para dizer que Deus, na pessoa do Filho, doou o que ele tinha de melhor para revelar o seu amor. E dentro desse propósito, todo aquele que crê ser salvo, nós temos que então ser essa bandeira que vai definir, estabelecer que somos servos, propriedade do Deus Altíssimo, transformado e alcançado pelo poder do Evangelho. E se assim o somos, Ele é o nosso Senhor, Ele é a revelação. Então, é digno estar andando na presença dEle, porque Ele também vai estar habitando no nosso ser, porque encontra lugar, ambiente propício para estar ali morando. Então, olha como é glorioso. Quando nós entendemos de estarmos verdadeiramente vivendo um modo digno do Senhor. Ele vai dar testemunho de você. Assim ele o fez para Jó. Quando naquele momento que Satanás vem e olha, estou rodeando a terra. Tu rodeou a terra, verdade. Tu viu o meu servo Jó? Olha só como Deus, assim, tira, né? Até uma de Satanás. Tu rodeou, e aí, tu viu Jó? Tu viu o meu servo? Homem íntegro, homem dedicado, temente, fiel, se desvia do mal. É Deus dando testemunho. Deus tem prazer de falar e testemunhar quando o crente verdadeiramente é fiel, é grato e serve a Ele. E se desvia do mal, e aí é vencedor. Aí a pergunta que não quer calar, como Deus está te vendo? Depois tu responde para você. É sério, irmãos. Como Deus está te vendo? Outra pergunta. Quem é que está habitando aí? É importante você parar, refletir, analisar, porque isso vai trazer à tona o seguinte. Eu estou vivendo uma vida dupla. Na igreja eu canto, na igreja eu prego, na igreja todo mundo vê, eu sou bonzão lá. Mas lá fora, não dou meu testemunho de crente, de transformador, né, do evangelho transformador na vida. Né? E aí? Quem é que está habitando aí? É a verdade? Ou é um engano? É forte. Mas nós temos que pensar nisso.
O evangelho não tem meio termo. Jesus não vai ficar assim, agora eu tenho que buscar minha igreja, eu vou olhar para o Joãozinho, para a Mariazinha e para o Belarmino. E agora eu estou na dúvida, unidunite. Não existe isso. Não tem. Ele tem clareza de olhar para você que foi alcançado pelo evangelho e vive uma vida digna do Senhor, e ele vai olhar ali e vai ver o sangue do Cordeiro estampado, dizendo, propriedade do Senhor Jesus Cristo. Porque para isso o mundo espiritual respeita. Satanás, ele olha a tua vida e ele vê o sangue estampado. Quando nós vamos lá, né, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, e olhamos por que Deus manda matar o cordeirinho, estampar, né, no umbral da porta o sangue, a marca do sangue. Por quê? Isso não é à toa, irmão. Isso tem sentido e peso no mundo espiritual. Porque lá na cruz, então veja, ali eles nem tinham esse sonho ainda, não compreendiam, mas Deus está desenhando o seguinte, lá na cruz, olha o madeiro, e olha o que está acontecendo, o sangue sendo vertido, o sangue desce, molha a terra. Por que molha a terra? Para trazer o seguinte, a oportunidade, a esperança daquele que veio da terra ser purificado. E aí, o que ele quer dizer? Olha, assim como no umbral da porta o sangue está estampado, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, ele também vai agora estar estampado na vida de todo aquele que crê, dizendo, propriedade do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso aí é uma revelação do grande poder de Deus. Então, quando eu paro para entender isso, eu fico até com medo de olhar para o lado e pecar. Por quê? Porque o mundo oferece. O mundo está aí dando condições e possibilidades mil. Então eu preciso estar claro e verdadeiramente amparado pelo poder da palavra para dizer assim, se eu olhar para o lado eu identifiquei pecado, mas eu estou me desviando do todo mal porque eu estou olhando para Jesus, autor, consumador da minha fé. É maravilhoso. O crente precisa entender isso. Isso é basilar. É necessário. Como o alicerce no edifício tem o seu papel fundamental para estruturar e aguentar todo um peso que é levantado, essa palavra é a estrutura, é a pedra angular, é Jesus, é a base para a nossa fé. Então nós não podemos deixar de estudar, de ler e de compreender a vontade de Deus na nossa vida. É necessário compreender que se nós verdadeiramente andamos, né, de modo digno da vocação a qual fomos chamados, então isso vai dizer o seguinte, isso quer dizer que devemos agradar a Deus em todas as áreas. Não é só naquilo que interessa, não. Todas as áreas. Na área familiar, tem que agradar a Deus. Na área secular do trabalho, tem que agradar a Deus. Olha como é interessante a complexidade. Porque às vezes viver dentro da igreja é bom. Mas você tem que ir embora. Você tem que ir para o dia a dia. E lá você vai encontrar reveses. Você vai ter enfrentamentos. Mas não é para ter medo. Lá Jesus está contigo. Ele te garante a vitória. Mas para aquele que verdadeiramente anda e agrada a Ele. Então veja, nós também precisamos agradar a Deus no caminhar da igreja, na vida de fé. Na caminhada dessa jornada. E como nós vamos fazer isso?
com santidade. Não tem como fugir da santidade. A palavra de Deus é bem clara: sem fé, sem a santidade, sem a paz, sem conhecimento, você não consegue ver Deus. Você não consegue experimentar Deus. Santo Ele é. Deus é luz. Deus é santo. Não há nele treva, não há nele mistura. E quando Ele prepara o Espírito Santo para habitar no teu coração, Ele faz a limpeza. Lembra do que eu falei? O sangue vertido, o sangue vai descendo, purificando, perdoando, transformando e vai te dando graça. E aí o Espírito Santo vem e a casa está limpa, a casa está pronta, eu posso habitar. E agora, o ato de eu habitar, eu vou trabalhar o processo da santificação. Por quê? Porque eu sou falho, sou miserável, pecador, mas quando Ele começa a trabalhar, sabe o que ele faz? Produção. Produção de quê? Fruto digno, fruto que vai me dar condição de cada vez mais eu estreitar a presença dEle. E quando de repente chegar o ponto ideal, como nos diz a palavra também, seremos semelhantes a Ele. Olha, quantos por cento de Deus você está vivendo? Ah, pastor, alguém pode dizer, eu já estou vivendo 100%. Mentiroso. Não tem como. Não dá. Isaías provou uma fraçãozinha do poder e da glória dele. Já estava tremendo a base, já estava, eu estou morrendo, não, eu tenho misericórdia, eu sou pecador. Confessou, e aí Deus pega no seu poder, olha a misericórdia dele. Falou, ó, pega lá com a tenaz uma brasa do altar e queima, purifica, purga tudo que não presta na vida desse camarada aí, porque ele vai ser uma bênção na minha mão. É o que Deus fez na tua vida, irmão. Você às vezes estava lá nas drogas. Você às vezes estava aí andando, perambulando, sem paz, sem nada, sem esperança. Aí Jesus entrou, mudou e foi dosando. Você foi vindo para a igreja, foi buscando a presença, você foi lendo a palavra, e Ele foi limpando, Ele vai purgando, vai tirando as arestazinhas, e você daqui a pouco, como Paulo fala, né, lá em Coríntios, né, que está caminhando na fé, é um bebezinho espiritual, então ele vai dando o quê? Uma porção do poder da palavra, e a palavra vai crescendo, vai se tornando você um adulto na fé, e daqui a pouco você já anda com as próprias pernas, porque Jesus já trabalhou, e daqui a pouco você começa a estar testemunhando do poder de Deus na tua vida, e o mundo está vendo a transformação. Então veja, é importante nós estarmos frutificando em toda boa obra. Atitudes diárias, como amor, como perdão, como serviço para o reino. Então, tudo isso é necessário, são obras que vão dar o quê? Evidência daquilo que uma fé viva, operante está produzindo. Tudo isso está dentro do processo do Evangelho. Então não é só vir na igreja. Não é só para dizer, eu sou um crente. Isso aí não basta. Entendeu? É verdadeiramente revelar o poder de Deus na tua vida, mostrando que você é um transformado pelo poder do Evangelho. Você é verdadeiramente servo, filho de Deus, não é mais criatura, agora você é considerado filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Olha as benesses de Deus, co-herdeiro com Cristo, você tem parte na herança do Senhor. Irmãos, isso é profundo. E tem crente que só vem na igreja, não dá vontade, eu vou, não entendeu nada. É vontade de estar toda hora na presença dele. Por que igreja? Para ter essa igreja? Não, mas na igreja você tem um ambiente propício para isso.
para adorar. Ninguém vai ficar te incomodando, ninguém vai ficar te privando. É aqui para você levantar a mão no terceiro, quarto, quinto andar, onde o braço dá, não faz mal. Mas assim, adore, exalte, bendiga e glorifique o nome dele. É o ambiente apropriado. Às vezes em casa o marido não é crente, às vezes em casa os filhos estão ali, incomodando aqui, incomodando ali, e mamãe faz isso, mamãe faz aquilo. Aí você passa o dia a dia correria e não consegue. Mas quando você vem aqui na casa de Deus, é 1 hora, 1 hora e meia, é o momento da adoração, é o louvor, é a oração, é o momento da palavra, é o momento que Deus vai dando a graça dele e aí você tem a liberdade. Então veja, não é só aqui estar e fazer, já estou garantido no meu lugarzinho no céu porque eu estou indo no culto. Não! Tem que ter a marca do Cordeiro. Tem que ter a chama do fogo do Espírito. Isso tudo é só pela palavra, pela oração, pela comunhão e andar na presença dele. Então, crente é muito mais que isso. Ser cristão é muito mais do que participar ou frequentar uma denominação. É produção de frutos e frutos dignos. Frutos do Espírito de Deus. Quando nós vivemos com integridade e praticamos uma boa obra toda semana, todos os dias, né? Um ato, quem sabe, de generosidade, uma tomada de decisão de perdoar quem nos ofende, ou quem sabe, produção de um serviço no reino. Então você vai poder desfrutar da essência de Deus atuando na tua vida. É Ele te conduzindo, é Ele te fazendo frutificar. Lembra da árvore frondosa num bom terreno, né? Com todas as possibilidades para crescer, para a produção de fruto? É quando você está andando na presença do Altíssimo. É quando você estreita a comunhão. O texto diz, chegai-vos a Deus, e Ele vai correr de vós, é isso? Não! Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas por que Ele é atraído por você? É porque Ele está vendo que um coração quebrantado, um coração transformado, cheio de fé, tem desejo de chegar-se diante da presença dele. E aí ele olha e faz aquele scanner, né? Ele passa ali um scanner e já vai vendo assim, olha lá, aquele ali está com a marca do sangue. Aquele ali já foi comprado pelo poder do sangue. Aquele ali entendeu o propósito. Aquele ali está lutando, trabalhando. Olha os frutos que está aparecendo. Olha como vai ser bonito. A árvore está florando e ela está mostrando frutos que vão vir futuramente. Olha aquele camarada, eu vou olhar lá atrás, porque aí Deus consegue olhar o passado. Ele vai, olha como era, agora olha como está, olha o projeto dele, olha o desejo dele. Eu tenho que chegar também na presença dele, eu tenho que se aproximar com ele, porque aí eu vou fortalecer, eu vou sustentar, eu vou dar vitória, eu vou levantar e eu vou fazer desse homem, dessa mulher, um vaso de excelência na minha presença. Então, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós sabemos, como João fala em verso 8 do capítulo 15, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando Jesus diz assim, ele está dizendo, uma coisa que agrada ao Pai Celestial e glorifica Ele, é quando você dá fruto. Quando você entendeu. E tudo que você faz não é para aparecer. Não é para bater no peito e dizer, eu sou bom. Não, não. A glória é dele, para ele, sempre louvando a ele. Que
Deus possa te abençoar, meu. Que Deus possa fazer resplandecer na tua vida e superar todas as suas dificuldades, as tuas mazelas espirituais, as tuas fraquezas, e dizer: filho, eu estou aí juntinho com você. Vamos caminhar, vamos vencer mais um, vamos realmente envergonhar o inimigo. Ele acredita em você, ele aposta em você. E você que faz com tudo isso? Entendeu? De hoje para frente, você não tem mais justificativa nenhuma para chegar na presença dele. Eu não sabia, só se você dormiu o culto todo. Não tem mais justificativa para dizer: eu não sabia que tinha produzir fruto. Irmãos, cada terça que você vem e que Deus, na misericórdia dele, me usa para orientar a palavra, é menos possibilidade de você arrumar desculpa e dizer que não sabia. Porque o poder da palavra é tremendo. Ele mexe, ela vai trabalhando, ela é dinâmica, ela é viva, ela é eficaz. Eficaz fala do que? A eficácia de alcançar o 100%. Entende? Tomei um remédio que foi eficaz. Qual é a ideia? Me curou. Alcançou a plenitude do propósito dele. Por isso a Bíblia é viva e eficaz. Ela entra aí e vai arrebentar esse coração de pedra. Ela vai mover, ela vai tirar, ela vai dizer: filho, para de andar com mau elemento. Filho, para de contar historinha. Filho, vai buscar minha presença. É isso. Você vai ficar a semana toda aí, como diz o outro, né, remoendo. E essa palavra te batendo, te surrando, te surrando. Eu preciso produzir fruto. É tremendo. E eu quero que Deus mexa mesmo na tua vida. Tira tudo aquilo que não presta, para você ser um adorador. E adorador com excelência. Para de arrumar desculpa. Para de arrumar... não dá. Adore, exalte, glorifique e produza fruto para a glória de Deus. Amém?